A diferença entre empresas que procuram bater simplesmente a meta operacional, e simplesmente aqui sem nenhum demérito, e as que querem ser best in class, melhor da categoria. Eu aprendi isso durante uma experiência muito importante para a minha carreira, que para mim é uma das grandes realizações da minha história profissional. Lembrando que esse canal se chama Realizômetro, e é essa jornada que eu vou te contar aqui hoje. Espero que contribua para a tua história, para o teu sucesso, para a tua carreira. Fica comigo. Começa antes do indicador em si da acuracidade. A acuracidade de inventário é um dos indicadores mais importantes que tem na logística. O contexto é importante porque eu quero aqui fazer uma homenagem ao Rui Silva, que era o diretor-geral na época da Leves do Brasil, e ele dizia uma coisa que era bastante verdade. Ele falou: as lojas não são nossas, são alugadas, o escritório é alugado. A única coisa que a empresa tem de verdade aqui no Brasil, além da marca, que é intangível, é o estoque. E esse estoque tinha uma acuracidade horrível. Então, quando a gente fala desse tipo de acuracidade, eu fui convidado para vir para Leves por problemas como esse. Não tem só isso, eu vou contar em outros casos, em outros vídeos, em outras realizações, mas isso era reflexo de como estava a empresa no país. Esse contexto que eu quero dizer para vocês. Tem uma coisa que não faz parte desse vídeo, mas eu quero dizer aqui. Logo depois de entrar na empresa, eu descobri que a empresa estava num ponto de ou se transformava em uma afiliada, continuava como uma afiliada, já tinha tido fábrica no Brasil, tinha sido gigante, ou ela ia se transformar como distribuidor, que é o modelo que é executado aqui que opera, assim que se opera na Argentina, Uruguai e Paraguai. E eu fiquei desesperado, porque eu tinha acabado de pedir demissão de 17 anos de uma outra empresa. Mas, graças a Deus, eu hoje tenho esse case como um dos cases mais importantes para contar na minha carreira. Já usei ele em aulas em que eu dei para universidades. Eu acho que isso é importante aqui. E é isso que eu vou compartilhar com você hoje. Em 4 lições que eu quero dizer aqui, que espero que contribua para a sua jornada. Não comece pela solução. Mas como assim? Nós temos um problema que às vezes a gente imagina, fala: poxa, esse caso aqui eu já sei como fazer, vou fazer assim, assim, assado e pau na máquina. Operações normalmente é assim, né? Não começa por aí. Tenha um pouquinho mais de paciência. E se você foi desafiado por uma posição ou está sendo desafiado para uma posição nova, vá para os números, mergulhe nos indicadores, entenda o contexto. Não vá direto para a solução. Respira um pouquinho, conta até 10, porque quanto mais embasado você tiver, mais sustentável vai ser a solução que você vai implantar. Nesse sentido, a lição número 1 que eu quero compartilhar com você é a questão do diagnostique antes de começar. Então, de novo, a gente cai na tentação de querer entrar direto na solução. Uma vez um treinamento de varejo que a gente fez, era uma dinâmica de montar uma jangada. A equipe foi dividida em vários grupos, a gente tinha que montar uma jangada e o tempo inteiro o instrutor daquela dinâmica, isso foi num hotel no Guarujá, e ele dizia: preste muita atenção nas instruções. Praticamente todas as equipes falharam naquela instrução e as jangadas, acho que uma a dinâmica era para a jangada boiar, né, flutuar, e que ela ficasse mais tempo como navegável. Só um grupo ganhou, ficou alguns segundos lá e afundou, mesmo assim não cumpriu, e o grande resultado foi que o grupo não seguiu as orientações, o grupo não planejou bem, o grupo não diagnosticou bem a situação antes de começar a montar. Todo mundo já meteu a mão na massa, começou a montar aquela jangada e a coisa não deu certo. A maioria das vezes a nossa cultura, aquela consultoria dizia pra gente, era muito comum isso acontecer no Brasil. A gente é muito bom de ação, mas nem sempre é bom de planejamento. Então, diagnostique antes de começar, antes de ir para a solução. Essa é a lição número 1. Lição número 2, transforme a sua estratégia em meta. Você tem um diagnóstico, você já fez as perguntas certas, tem um cenário, mapeou onde estamos, por que estamos, o que nos impede de avançar. Transforme isso em metas. Naquela ocasião, eu fui bastante influenciado, e hoje aqui eu faço uma singela homenagem ao professor Vicente Falcone, que tem literatura e dá aula, especialista em estabelecimento de metas. A gente não pode ter meta, é impossível. Naquele momento, sair de 96 para 99,75 era impossível, mas sair de 96 para 98 naquela situação não era, porque tinha muito mato alto.
As câmeras não funcionavam direito, os funcionários estacionavam o carro em qualquer lugar, alguns deixavam o carro estrategicamente já com o porta-mala virado para a doca para facilitar a logística deles, dos desvios. Eram maus funcionários que foram desligados, o circuito de câmeras foi substituído, os equipamentos foram vistos, não havia WMS, a operação era 100% no papel, na unha. Implantamos um WMS legado, não era o melhor do mundo, mas era o melhor que a gente tinha naquele momento e nos ajudou. De sair de 96 e para 99,75, nós entendíamos que isso era ser best in class. Foi uma jornada entre 2 e 3 anos, sendo que no primeiro ano nós entregamos os 98%, o que era plenamente aceitável pela política global. É importantíssimo para até se manter empregado, né? Entregar um quick win e nós entregamos. Mas ao final daquela jornada, nós entregamos 99,93, que excedia inclusive a nossa meta mais ousada do best in class de 99,75. Então, o estabelecimento de metas de forma inteligente é fundamental para envolver as pessoas e fazer com que as pessoas acreditem. Essa é a lição número 2. A lição número 3. Para ter meta, você precisa ter método. Isso é o que eu acredito, é o que eu também escutei do professor Vicente. E em método, nós particularmente acreditávamos e acreditamos que a metodologia Lean Six Sigma seria a base da nossa transformação. Não só na operação do Brasil, mas nas outras operações do CDs Américas. Eu tomei capacitação da metodologia Lean Six Sigma, fiz o curso como Green Belt na Fundação Vanzolini. Aqui também quero fazer um agradecimento público ao professor Fernando Ramos Pavan, que é professor da Vanzolini até hoje, e que, em paralelo, foi contratado pela Leves, por mim, como nosso consultor da metodologia Lean Six Sigma para a implantação dos processos. Mais tarde, foi consultor que nos ajudou também na América Latina e também, ainda que remotamente, nas outras operações dos outros países. Então, a metodologia Lean Six Sigma, para mim, ela foi fundamental. Eu incorporei muitas coisas na minha vida. A questão do velho 1% ao dia é fundamental. Uma jornada sustentável, você cresce um pouquinho por dia. Até um dos vídeos que eu vou deixar aqui como referência, o professor falava que 95% a gente aprendia na raça, no aprendizado individual, pelo desafio da meta, e 5% em treinamentos formais. Eu acredito bastante nisso, mas também acredito e dou muito valor ao treinamento formal, porque ele é a base da metodologia e da transformação. Só que é a meta, através das cobranças diárias, que faz com que as mudanças sejam contínuas e mais para frente sustentáveis. Essa é a dica número 3. Tenha um método. A lição número 4 é transformação acontece com pessoas. Ela começa com pessoas, ela acontece com pessoas e ela se sustém com pessoas. Não tem jeito. Nós precisamos tratar de infraestrutura, e nós tratamos. Nós precisamos tratar de tecnologia, e nós tratamos. Eu já disse que implantamos o sistema. Nós precisamos rever e escrever processos. Não havia essa cultura. Uma outra homenagem que faço são a dois especialistas que me ajudaram a escrever os processos, que foi o senhor Jin Sato, hoje já aposentado, e o senhor Alexandre Comitri, que me ajudaram a escrever, não só com viés do processo, mas com viés de compliance, com viés de gestão de armazenagem, com viés de olhar para a política global da empresa, curva ABC, implantação, cruzamento com sistemas, questão contábil, foi uma coisa bastante completa. E pessoalmente na minha equipe eu valorizo muito o trabalho que foi feito pela Jéssica dos Santos, era minha analista na época, estava mais conectada com a operação, e o Leonardo Vanucci, que era o meu braço direito na época como analista também, que me ajudou a conduzir esse processo de transformação. Então eu estou aqui dando honra a quem merece honra, porque o processo se sustém com pessoas. E sobre pessoas eu quero dizer mais uma coisa. Dizem que a gente não pode ficar falando inglês com a operação. Eu não estou nem aí para isso. Eu falo palavras em inglês, eu falo palavras em espanhol, até em mandarim, porque eu estudo também, não tem problema nenhum, desde que você seja didático. Olha, esta palavra significa isso, isso, isso. Este é o conceito que está por trás desta palavra. E aí você começa a falar de Lean Six Sigma, Kaizen, e aí você fala em Kata Coaching, Kata Meeting, Kata isso, Kata... Meus amigos, nós precisamos ser didáticos. Porque daqui a pouco eu percebi que as pessoas estavam usando aquelas expressões, não porque era um papagaio de pirata, ouviu e estava repetindo. Não, elas estavam acreditando naquela teoria, elas acreditavam naquilo. Quer saber mais uma curiosidade? Mais de 90% do meu quadro de funcionários eram terceiros. Nem funcionários da Leves eram, mas eram extremamente engajados, extremamente comprometidos. Eles se sentiam parte do processo.
Eu lembro que quando chegou a pandemia, teve um momento que algumas pessoas falaram, vamos fechar o CD, não vamos fechar. Eu resolvi fazer uma pesquisa com eles, quantos queriam ficar em casa e quantos queriam trabalhar. 94% disse, eu quero vir trabalhar. 6% preferiu ficar em casa e nós deixamos em casa. E com os que foram, cumprimos todo o protocolo, toda aquela situação que a gente passou no começo da pandemia. Mas esse não é o tema deste vídeo. Repetindo o resultado, a realidade, 96%. A minha primeira visão quando entrei naquele CD era uma pilha imensa de papelão. Como a empresa reutilizava as caixas para expedição, aquilo era no meio da operação. Mais parecia uma empresa de reciclagem de papelão do que uma empresa da moda. Nós fizemos um 5S, foi a ação mais rápida, o maior quick win, e transformamos aquela coisa horrível numa coisa bonita, limpa, organizada. Era antigo, mas estava limpo, organizado, bonito e funcionou muito bem. Saímos de 96 para 98 no primeiro ano. Tínhamos no endgame os 99,75. No próximo ano saímos de 98 para 99. E depois fomos de 99 no final do terceiro ano para 99,93. E aí superamos a nossa meta mais ousada. Esses são resultados notáveis, essa é uma realização notável, eu tenho bastante orgulho de ter participado disso e tenho muita alegria de poder estar compartilhando contigo. E se você precisar também, conte comigo para fazer a reestruturação do teu processo, da tua empresa. Fizemos isso algumas vezes, fizemos em algumas empresas, eu fiz reestruturações em loja, eu tenho uma franquia, estou acabando agora em agosto com a reestruturação dela. O ano não está fácil, mas nós vamos sair lá do outro lado. No final, se você quiser, ou agora mesmo, quantas perguntas, coloca aí nos comentários, me chama, a gente conversa e eu posso te ajudar. Com prazer, vou contribuir para o teu sucesso. Diagnostique antes de decidir. Calma, respira, vai para os dados, vai para os números, faça um bom diagnóstico. E aí vai para o passo número 2, transforme a estratégia em metas. E aí digo mais, as metas têm que estar conectadas com o business. Toda essa nossa transformação deu força para a área comercial e para o nosso country manager vender mais, abrir mais canais de vendas, porque sabia que tinha uma operação logística que suportava o crescimento. Isso foi muito bom para a empresa como um todo, não só para a logística. Número 3, use dados e, no meu caso, a metodologia Lean Six Sigma para fazer essa transformação e transformar a mudança em atos perenes, em atos sustentáveis. É isso que eu tenho para contribuir. E no quarto ponto, desenvolva pessoas para sustentar a transformação. Desenvolva pessoas para sustentar a transformação. Tem pessoas que alguém olhava e falava, nossa, mas você está acreditando nessa pessoa? Ou alguém mais maldoso dizendo, nossa, mas essas pessoas não têm muita instrução, assim, não tem. Alguns estão ainda acabando o ensino médio. Mas depois daquela transformação toda, vários fizeram faculdades. Vários saíram de lá e viraram supervisores, coordenadores, até gerentes em outras operações. Eu tenho muito orgulho disso, encontro várias dessas pessoas e até hoje elas falam comigo com muita gratidão e com muito carinho. E para mim isso é uma das coisas mais valiosas que existe na carreira de um líder, de um profissional. Qual conexão que isso tem comigo hoje, com o Jefferson de hoje? Hoje eu falo sobre governança, sobre liderança, sobre estratégia. Hoje eu já começo a integrar conselho tanto de startups como de empresas médias. Eu de verdade ainda não me arrisco a ir para conselho de grandes empresas. Eu acho que eu tenho bastante coisa para aprender ainda, estou aprendendo todos os dias, mas quando você pega uma história de 36 anos de carreira, como eu tenho, cases como esse, eu tenho outros cases maravilhosos para contar, eles fazem com que a gente tenha muita bagagem. E para um conselho, eu lembro que o curso que eu fiz na Celint, a capacitação da Celint, ele falava sobre o conselho deve ser composto por sábios. Eu não quero dizer com isso que eu sou um sábio, mas eu quero dizer com isso que eu estou trabalhando para ser um sábio. Que a sabedoria que eu acumulei em 36 anos de carreira vai servir muito para quem está vindo aqui, que está com dificuldade de enxergar não só uma operação logística ou de loja, de CD, como eu vivi, mas a transformação de uma empresa, a ligação dos pontos, do core business, com a operação, com finanças, com normas governamentais, como a gente pode conectar tudo isso? Isso para mim tem tudo a ver, isso conecta com a minha jornada. Qual é o indicador que você tem na sua área que pode contribuir para o negócio da tua empresa? Seja conquistando market share, seja evitando erros fiscais e tributários, seja aumentando a agilidade da tua operação, seja aumentando a satisfação dos clientes. O que você pode fazer? Não se isole, não fique pensando só no mundinho. Um dos erros dos profissionais de operações é baixar a cabeça igual um avestruz e olhar só para ali, para o espaço dele.
Fica só no quadrado dele. Eu disse e repito, toda essa nossa transformação proporcionou, para que a Leves se consolidasse como uma afiliada no Brasil. 2, para que 3 ou 4 anos seguidos nós tivéssemos um crescimento de 2 dígitos na reconquista de mercados de mercado. E 3, para que a empresa tivesse de pé até hoje. Eu acredito que isso é uma das coisas mais felizes que eu tenho para contar para vocês. E você? Qual realização você precisa fazer na tua operação, na tua empresa? Qual reestruturação? Como está a tua mente para isso? Como está a tua fé? A tua alegria, o teu engajamento, a tua energia para superar esse desafio? Eu sugiro que você separe de 2 formas as coisas. As metas de curto prazo, mas nunca perca de vista a meta de longo prazo. E, só mais uma dica, busque patrocinador no board da empresa para te dar esse suporte. É fundamental.